Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar a Central das Escrituras. Você já teve alguma tarefa que parecesse impossível completar? Após você completar essa tarefa, qual foi seu sentimento? Por que o Senhor nos ensina linha sobre linha? Qual é o seu navio espiritual para ser construído? Como não perder a sensibilidade do espírito? Quais são alguns passos para termos êxito? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar a Central das Escrituras. Então, nessa semana nós vamos estudar 1 Nef, capítulo 17. Apenas antes, lembrando aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, convide outras pessoas, compartilhe esse canal para que outros possam também se beneficiar com estes ensinamentos e os outros ensinamentos que esse canal proporciona. Ok? Então eu os convido a abrir então 1 Nef, capítulo 17, onde nós vamos aprender sobre aquela experiência de Nef, né? E mais uma, né? Experiência com muitos desafios. E com essa experiência de Nef nós vamos aprender também muitas aplicações especiais que nós podemos usar na nossa vida também, de acordo com as nossas situações e circunstâncias. Então, aqui no capítulo 17, para fazer um resumo, né, do contexto do capítulo todo, nós vamos aprender. Depois de viajar por 8 anos no deserto, imagine com todos os desafios que ocorreram, a família de Eli chegou a um lugar junto ao mar e deram ao lugar o nome de Abundância. Então imagine, depois de 8 anos viajando, aí falam, bom, agora esse é o lugar, né? Ainda não era. Aí Nef, então, recebeu a ordem do Senhor. Então Nef obedeceu a ordem do Senhor e construiu o navio. E também repreendeu seus irmãos por sua iniquidade que os impedia de receber a revelação e inspiração do Senhor. Em 1 Nef 17, nós também aprendemos e ensina o exemplo de Nef, o qual veremos que pela obediência conseguirá cumprir tudo o que Deus ordenou. Vamos lembrar do lema de Nef, 1 Nef 3,7, eu irei e cumprirei, pois eu sei que o Senhor prepara o caminho para que suas ordens possam ser cumpridas. Podemos também aprender a reconhecer melhor quando o Senhor falar conosco, por meio da voz mansa e delicada. Então vamos lembrar que essa é a voz do Espírito, né? Mansa e delicada, e onde nós podemos cada vez mais aperfeiçoar a nossa sensibilidade para isso e não perder a sensibilidade, como nós vamos ver que Lamã e Lemuel perderam. Então a pergunta dessa aula, para que nós possamos buscar aplicações que eu gostaria de deixar, que é o que eu identifiquei e gostaria de compartilhar com vocês, a pergunta é essa: qual é o seu navio espiritual? Então hoje, nos dias de hoje, é diferente para cada um de nós. Então a pergunta é para mim e é para você. Qual é o seu navio espiritual nesse momento que você precisa construir? E não dá para construir sozinho. Ninguém consegue. Nós podemos até conseguir até certo ponto, mas completar ou plenamente sem a ajuda do Senhor é impossível. Então a pergunta é essa: qual é o seu navio espiritual? Então nós vamos aprender com essa experiência de Nef como nós podemos alcançar êxito para construir o nosso navio. Então pense no seu navio nesse momento. Qual é o seu maior desafio?
E vamos lembrar que esse foi um desafio para a Nef. Eles acabaram de chegar naquele local, e o Senhor falou, agora você vai construir um navio, que não foi da noite para o dia, para que eu possa fazer com que vocês viajem, né? E eu vou levar vocês para um outro lugar, para um local que eu vou mostrar, né? Então, qual é o seu navio nesse momento? Enquanto você pensa sobre isso, vamos ver uma citação do Elde Boedek-Becker, que ele nos ensina sobre ouvir o Espírito. Ele diz o seguinte: o presidente Boedek-Becker, do Coro dos Doze, ele ensinou: o Espírito Santo fala por meio de uma voz que mais se sente do que se escuta, e é descrita como mansa e delicada. Apesar de dizermos ouvir os sussurros do Espírito, é mais comum descrevermos o influxo espiritual como um sentimento. Então, claro, e eu acredito que todos nós já tivemos essa experiência. Nós ouvimos e nós falamos, né, como o presidente Peck cita, nós ouvimos o sussurro do Espírito e fizemos, né? Então, esse ouvir o sussurro é um sentimento. E é verdade, né? Às vezes a gente ouve e tem aquele sentimento forte, eu tenho que ir por esse caminho, eu tenho que mudar, eu tenho que... E às vezes nós fazemos ou não, né? Então é mais, na verdade, um sentimento do que só ouvir. Então esse ouvir, né? E que nós possamos seguir esse tipo de sentimento, né? Então eu gostaria aqui nesse capítulo 17, nós vamos ver com a experiência de Nef, o que nós podemos aplicar na nossa vida. Então, pense na pergunta que eu fiz no início. Qual é o seu navio? Qual é o navio que você precisa construir nesse momento? Navio espiritual, um desafio, que talvez até esse momento, princípio, a gente fique pensando, é difícil demais, é quase que impossível, né? Então, vamos ver com a experiência de Nef algumas aplicações que nós podemos usar. E talvez esse navio que você está talvez receioso, né, de ir avante, de realmente persistir e ir adiante com ele na construção desse navio, esses passos da experiência de Nef vão poder nos ajudar e ajudar você também. Então eu fiz um gráfico aqui para nós podermos ver aqui, ó, os princípios que foi seguido por Nef, né? Então, nesse capítulo 17, nós vamos ver quando ele recebeu a ordem do Senhor para construir um navio. Então, quais foram realmente os passos que Nef seguiu para que ele pudesse ter o sucesso no final. E nós vamos ver que ele teve um sucesso. E mesmo os irmãos dele, em oposição, não queriam ajudar, estavam preguiçosos, no final, até eles elogiaram o grande trabalho que foi feito. Então, porque eles tiveram êxito. Agora, aqui existe um princípio embutido, que o Senhor, o método do Senhor nos ensinar, por isso que nós temos que ter usado o atributo da paciência, é que o Senhor nos ensina linha sobre linha. E nós vamos ver que com Nef não foi diferente. Nós estamos no capítulo 17, se vocês se lembrarem, desde o início do capítulo 1 até esse momento, quantas coisas Nef aprendeu, quantas experiências espirituais Nef passou. Lá no capítulo 11, 12, que o Espírito ensinou ele linha sobre linha, e quantas coisas ele aprendeu. Talvez muitos de nós vão pensar, bom, aqui ele já estava num nível elevado, não precisava ficar no passo a passo. Mas esse é o método e a maneira do Senhor, para que nós possamos nos desenvolver e realmente fazer. Vamos lembrar, na conferência agora passada, o Elder Bassett nos lembrou, e isso também está registrado no livro de Jesus o Cristo, quando ele falou a respeito do Lázaro, né, que morreu, e Cristo foi lá então e restaurou a vida de Lázaro. E lá diz que ele não tirou a pedra, ele não tirou a faixa do rosto do Lázaro, ele disse para as pessoas que estavam lá fazer isso. E aí ele nos lembrou desse princípio, né, de que aquilo que o homem pode fazer, Deus vai permitir.
que nós possamos fazer. Então, Nefe aqui, nós vamos lembrar da experiência e nós vamos mais adiante aprender, relembrar a história do irmão de Jared, quando ele disse para o Senhor, não tem luz no barco, e aí o Senhor tinha algo mais que o Maor Remoniakume podia fazer, e o Senhor não fez. Ele fez com que, ou ele inspirou o irmão de Jared a ver o que ele podia fazer. Aí ele descobriu que ele tinha que lapidar as pedras e tudo, e aquilo que ele não podia fazer, o Senhor fez, que foi tocar cada uma das pedras e fazer com que elas, na verdade, brilhassem, e fosse a luz. Da mesma forma foi Nefe aqui para construir o navio. No passo a passo que nós vamos ver aqui, nós vamos ver a linha sobre linha, e aquilo que Nefe pode fazer, o Senhor não fez. O Senhor só fez aquilo que ele não poderia fazer. Foi assim o que nós aprendemos na conferência. Aquilo que ninguém podia fazer, que era restaurar a vida de Lázaro, Cristo fez. Agora o restante, ele permitiu que as pessoas fizessem. E isso faz parte da doutrina de Cristo. Permitir que nós possamos aprender pela experiência, fazendo. Então vamos ver aqui algumas coisas que aconteceu no passo a passo e qual foi o resultado, ok? Então no primeiro nós vamos ver no versículo número 7 e 8 o que aconteceu. E aconteceu que depois de estar eu, Nefe, pelo espaço de muitos dias na terra de abundância, ouvi a voz do Senhor dizendo, levanta-te e vai à montanha. E aconteceu que me levantei, subi a montanha e clamei ao Senhor. E aconteceu que o Senhor me falou dizendo, construirás um navio da maneira que eu te mostrarei, a fim de que eu leve o teu povo através destas águas. Então imagine Nefe nesse momento, que eles viajaram 8 anos no deserto e chegaram nesse lugar, deram o nome de abundância, estavam de uma certa forma estabelecidos, talvez muitos pensando, bom, aqui é o lugar, né? E aí o Senhor então revelou e disse, olha, você vai construir um navio da maneira que eu vou dizer para você. Talvez muitos de nós iríamos pensar assim, bom, eu não sou engenheiro naval, eu não tenho um projeto aqui para construir, né? Mas lembra, o lema que Nefe tinha no coração e na mente, nesse momento era normal para ele também. Quando o Senhor disse para ele, ó, você vai construir um navio da maneira que eu vou mostrar para você. Então ele falou, ok. Agora, não é que ele ia sentar lá e as coisas iam aparecer e o navio ia ser construído. Ele sabia que ele ia ter que fazer a parte dele, agir. E o Senhor permitiu isso. Só que as instruções para que tivesse êxito, que o navio pudesse realmente ser da maneira segura para ele viajar, a família toda e tudo mais, se nós vamos ver lá no versículo 19, nós vamos ver lá, ó. E aconteceu que eu, Nefe, fiquei muito pesaroso quando os irmãos dele não queriam ajudar, né? E que faz parte, né, da oposição. E nós vamos ver aqui no final que ele, no versículo 51, era o tipo de fé que Nefe tinha, né? Porque quando ele repreendeu os irmãos dele, ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode ensinar-me a construir um navio? Então ele disse, olha, Deus, ele tem poder, ele conhece tudo, e se ele falou que é para construir, ele tem poder para nos ajudar. E embora faz parte da próxima aula, o capítulo 18, mas lá no 18:4, e aconteceu que depois de haver terminado o navio de acordo com a palavra do Senhor, então lembra lá que o Senhor falou, você vai construir um navio da maneira que eu vou te instruir. Então, aqui, e depois de haver terminado o navio de acordo com a palavra do Senhor, ou seja, de acordo com as instruções
Meus irmãos viram que estava bom e que o trabalho fora muito bem executado. Tornaram a humilhar-se, portanto, diante do Senhor. Então, é o resultado. Então, isso foi ordenado por quem? No versículo 7 e 8, nós vemos que foi ordenado pelo Senhor. Então, nós podemos aprender dessa forma. Tudo aquilo que faz parte da doutrina de Cristo, do Evangelho, restaurado, através dos profetas vivos, é ordenado por Deus. Nós aprendemos que quando Deus fala, o debate cessa. As pessoas podem até escolher se vão ou não fazer, aceitar, mas o debate cessa. Deus falou, cessou. O outro passo aqui é consultar quem? Então aí no 9, e eu disse, Senhor, aonde irei a fim de encontrar minério? Você vê, Nefe não falou, Senhor, onde estão as ferramentas? Onde eu vou encontrar as ferramentas para construir um navio? Então ele sabia que não tinha as ferramentas, mas ele pediu para o Senhor inspirar ele para dizer onde estavam os minérios, onde irei a fim de encontrar minério para fundir e fazer ferramentas com o fito de construir um navio do modo que tu me mostraste. Então muito provavelmente ele teve a visão, o Senhor mostrou lá o projeto do navio e ele sabia o tipo de ferramenta que ia ter que usar. Então a gente não está falando de um barco, um barquinho, é um navio. Então eram ferramentas poderosas também. Então ele falou, Senhor, onde tem minério? Porque eu vou ter que primeiro fabricar a ferramenta para depois construir o navio. Então lembra, linha sobre linha, né? E aí então, do modo que tu me mostraste. Então eu vou fazer exatamente conforme isso. Então me ajuda só pelo menos a indicar onde está o minério. Então essa é a forma que nós temos que... Nós temos o direito de falar assim, ó, como é que eu posso fazer? Onde eu posso encontrar isso? Então, mas eu vou fazer, eu vou atrás, eu vou agir, vou trabalhar, né? Porque é linha sobre linha. O outro passo, como saber o que fazer? No versículo 10, e aconteceu que o Senhor me disse onde eu encontraria minério para fazer ferramentas. Então ele perguntou e o Senhor respondeu, olha só, linha sobre linha, né? Então Deus vai orientar. Então, qual é o seu navio que você tem que construir? Pensa nesses passos aqui. Se você pode ou não pode também construir, usando essa experiência de Nefe, né? Que ferramentas nós podemos usar? Nefe era a ferramenta literalmente física, né? Então lá no versículo 16, nós vamos ver aqui. E aconteceu que fiz ferramentas com o metal que fundi na rocha. Da rocha. Então o Senhor indicou onde tinha os minérios, ele foi lá, pegou, trabalhou, fundiu, queimou lá, fez, para poder então criar a ferramenta. E nessa parte o Senhor permite que sejamos criativos. Então muito provavelmente Nefe sabia fazer isso, ele sabia quais são as ferramentas, embora no momento ele não tinha, mas ele criou elas, né? E o Senhor permitiu que ele fizesse da melhor forma que eles também sabiam. Lembrando que é aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer, né? O próximo passo, quais desafios virão? Então nós sempre temos que pensar. A pergunta que nós fizemos aqui, estamos aprendendo juntos para encontrar a resposta, qual é o navio que eu tenho que construir? E nós temos também que pensar que nesse caminho da construção do meu navio, ou de resolver o meu desafio, vai ter oposição. Vamos lembrar que, na verdade, Satanás, ele não quer que ninguém tenha sucesso. Principalmente o sucesso que vai nos levar de volta para ser Deus. Então, vai vir oposição. Então, quais os desafios que virão? No 17 e 19, vamos ver o desafio que Nefe teve. E quando meus irmãos viram que eu estava prestes a construir o navio, começaram a murmurar contra mim, dizendo, nosso irmão é um tolo, pois pensa que poderá construir um navio, sim, e pensa também que poderá atravessar essas grandes águas. E assim meus irmãos se queixavam de mim e não tinham vontade de trabalhar, pois não acreditavam que eu pudesse construir um navio, nem acreditavam que eu havia sido instruído pelo Senhor.
E no 19 aconteceu que eu, Nef, fiquei muito pesaroso por causa da dureza de seu coração. Então, quando Lamã e Lemuel viram que eu começava a ficar pesaroso, alegraram-se em seu coração, de maneira que se rejubilaram, dizendo: sabíamos que não poderias construir um navio, pois sabíamos que não tinhas juízo. Não podes, portanto, realizar uma obra grandiosa. Então, nós estamos falando de um navio, né? Às vezes no meu desafio, o desafio de vocês, talvez seja um barquinho, um barco, mas talvez seja um navio. Vamos pensar no navio, aquele desafio que a princípio a gente acha que consegue ver a luz no final do túnel, como resolver, mas aqui nós estamos aprendendo com a experiência de Nef e as aplicações que nós podemos usar para resolver ou para construir o nosso navio. E lembrando que vai ter desafio. E o pior desafio que nós aprendemos também é o da própria família. E Nef estava tendo aqui os irmãos dele dizendo, fazendo ou querendo fazê-lo desacreditar de tudo aquilo. Porque quando o Senhor pediu para construir um navio, Lamã e Lemuel, quando o Nef informou isso para ele, imagine, na mente deles, eles olhando e falando: como construir um navio nesse formato, desse tamanho, para atravessar esses mares aqui, até encarar esses mares, né, furiosos. Eles estavam mais com medo do mar, esquecendo que Deus tem um poder sobre a criação, né? Que Deus e que o Senhor, né, tem esse poder. E nós vimos a experiência quando o Senhor acalmou o mar, né? Então, só que ao invés de eles olharem com os olhos positivos, eles estavam olhando negativo e estavam tentando fazer com que Nef desanimasse, né? E é interessante no 19 que diz que eles se alegraram. Só que na verdade Nef ficou pesaroso, ou de uma certa forma ele ficou com dó do Lamã e Lemuel. Talvez é o mesmo sentimento, poderia ser comparado quando Cristo na cruz disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, não que Nef estava desanimando, mas ele estava, na verdade, pesaroso, talvez em oração mental, dizendo: Pai, ajuda eles a terem a visão, ajuda eles a ganharem essa fé, né? E de certa forma dizendo, né, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas eles se alegraram achando que Nef estava caindo em desânimo, né? Que não era verdade. Tanto que nós vimos lá no versículo 50, no capítulo 18, versículo 4, que depois no final da obra, até Lamã e Lemuel elogiaram e viram o quanto foi bom, e o termo que é usado aqui, né? Viram que estava bom e que o trabalho fora muito bem executado. Então, foi aceito pelo Senhor, né, o trabalho que foi feito. Mas vamos lembrar, mesmo no nosso navio pessoal que eu tenho que construir, estejam prontos para a oposição. Vai ter oposição. Vai ter oposição para nos fazer desanimar, desistir, ou até para dizer aqui, né, olha, você não vai conseguir, isso é muito grande, isso é impossível, né? Então, lembre-se que sempre vai ter oposição. O outro passo aqui é por que ir até o fim. Então, no versículo 51 nós já vimos. Então, no início eu fiz a pergunta, né? Algumas perguntas, uma delas: você já teve algum desafio na vida que você achou impossível, mas depois que você encarou esse desafio e conseguiu resolver, conseguiu ter êxito, qual foi o seu sentimento? Então, como nós vimos aqui, no versículo 51, quando Nef chamou a atenção dos seus irmãos, ele disse: olha, Deus tem poder, e ele tendo poder, por que não pode ensinar-me a construir um navio? Deus conhece tudo, é o Deus da criação, e ele sendo esse Deus poderoso, como que ele não pode me ensinar a construir um navio? Então Deus ordenou
então conseguirás. Esse era o lema de Nefe, né? Eu irei e cumprirei, porque eu sei que o Senhor prepara um caminho. Claro que eu vou ter que agir, vou ter que ter fé, vou ter que me esforçar, vou ter que enfrentar a oposição, né? Como Nefe enfrentou. Então, qual é o seu navio que você tem que construir? Lembre-se que vai ter oposição, que vai fazer você desistir, que vai incentivar você a esquecer o assunto, a não ir avante. Eu lembro, até gostaria de compartilhar, me veio à mente agora, quando eu presidi a missão Florianópolis, e eu, na verdade, sempre ensinava os missionários, dizia, elders e sisters, tudo que nós estamos aprendendo, sendo treinados aqui na missão, durante esse período de 2 anos, 1 ano e meio, é para continuar depois, é para perseverar, é ser constante. Porque se não for, vamos ser sérios candidatos a ficarmos inativos na igreja. E eu lembro que um missionário que fez missão conosco, depois ele terminou, ele voltou para casa e ele recebeu um chamado. E ele era conselheiro, ele era, na verdade, secretário em um bispado. E aí, então, houve lá algumas coisas que foram decididas a serem feitas, mas ele sabia que no manual era algo ao contrário daquilo que eles iam fazer. E esse missionário, então, como eu sempre disse para eles, né, nós nunca vamos estar errados quando estivermos fazendo a vontade de Deus, né, seguindo a orientação dos profetas vivos e as diretrizes dos manuais, né? Nós nunca vamos estar errados. E ele, então, ele disse lá, né, para o bispado, olha, o manual fala assim, né, é diferente do que... E um dos líderes, então, olhou para esse jovem e disse para ele assim, irmão, o elder, daqui a pouco você chega da missão. Em que sentido foi isso? Qual foi a intenção? De dizer, olha, você acabou de chegar da missão, né? Essas coisas é só na missão, aqui é diferente, né? Como se dissesse assim, os princípios e doutrinas que nós aprendemos é só no campo missionário que funciona. E ele sabia que não era verdade. Depois ele mandou uma mensagem para mim, compartilhou isso para mim, o quanto ele ficou feliz de ter aprendido isso, né? E de saber que ele ia ter que lidar com a oposição também, mas que ele fez o certo. Então ele mostrou, olha, o caminho é esse, está aqui a diretriz, isso aqui é o que tem que ser feito. Mas infelizmente a visão daqueles líderes naquele momento, né, de um líder ou outro, foi como Laman e Lemuel, né? Laman e Lemuel às vezes usavam desse expediente, dizer, não, aqui não funciona como funcionou lá quando nós estávamos em Jerusalém, né? Aqui é outra coisa. Então, às vezes, no nosso desafio, qual é o seu navio, qual é o meu navio, haverá pessoas, às vezes, que até vão mostrar escrituras dizendo, embora essa escritura que a pessoa vai estar mostrando é na interpretação pessoal dela, e não a maneira correta e alinhada com a vontade de Deus. E às vezes, se nós não conhecemos a doutrina por nós mesmos, talvez nós vamos ser enganados. E talvez nós vamos dizer, é mesmo, não tinha... Então, acaba desistindo e não fazendo. Então, muito cuidado, né? Nós vamos lidar com a oposição, sim, e é assim que funciona. Então, a oposição sempre vai trabalhar para fazer com que nós possamos desistir. E de que maneira ele faz isso? Ele não vai aparecer, né, pessoalmente. Ele vai usar os seus servos, né? Aqueles que são realmente servos eficazes dele, e aqueles que às vezes fazem o trabalho dele, né? Até descobrirem que estavam no caminho errado. E aí se arrependem e começam a fazer o que é correto. E um outro passo é que tipo de proteção eu vou ter. Então ele tinha
essa oposição, mesmo dentro da família, né? E no versículo 53, 54 nós vamos ver. E aconteceu que o Senhor me disse: estende outra vez a mão para teus irmãos, e eles não definharão diante de ti, mas eu os sacudirei, diz o Senhor. Então lembrar que chegou ao ponto de que os irmãos de Nefe iam querer agarrar ele, né? Como fizeram lá no navio, amarraram ele, né? E a família. E aí o Senhor disse para ele: olha, coloque a mão, ele diz, estenda outra vez a sua mão para teus irmãos, e eu não vou fazer com que eles definhem, ou seja, que eles morram, mas eu vou abalar eles. E no 54 aconteceu que eu estendi a mão para meus irmãos, e eles não definharam diante de mim, mas o Senhor sacudiu-os de acordo com o que dissera. Então, e eles sentiram, né, o poder de Deus que estava em Nefe. Tanto que aí no 55 diz lá: e prostraram-se diante de mim, estavam prestes a adorar-me, né? E tanto que foi um abalo que Lamã sentiram pelo poder de Nefe, que eles começaram a adorar Nefe como se fosse Deus, né? E Nefe então disse para eles, né, mas eu não o permiti, dizendo: eu sou vosso irmão mais jovem, adorai pois ao Senhor vosso Deus, e honrai o vosso pai e vossa mãe. E mais uma vez Nefe dando exemplo aqui, não querendo a glória, né, pessoal, mas ele reconhecendo, dizendo: olha, não é a mim que vocês têm que adorar, eu sou seu irmão, vocês têm que adorar a Deus, obedecer a Deus, pelo poder de Deus que essas coisas estão acontecendo. Então eu espero que eu possa ter ajudado, né, com essa visão nesse capítulo 17. Então, qual é o seu navio que você tem que construir? Se você quiser, eu convido você a fazer um novo estudo nesse capítulo 17 e identificar esses passos e talvez outros que possa ajudá-lo a sobrepujar e a conquistar um sucesso nesse navio que você tem que construir. Talvez para alguns o navio é um desafio na família, é um desafio de uma escolha, é um desafio, então não dá para enumerar, né? Cada um tem a sua vida, as suas circunstâncias e desafios para considerar. Bom, nesse momento esse é o meu navio e como que eu vou conseguir resolver? Lembrando que nós vamos ter que agir, nós vamos ter que exercer fé, vai ter desafios, vai ter oposição. Então esses passos de Nefe, o exemplo de Nefe, com certeza podem nos ajudar, né? Então, de consultar o Senhor, de saber o que fazer, quais são as ferramentas. Embora Nefe tenha as ferramentas materiais, mas nós temos várias ferramentas: oração, jejum, escrituras, nossos pais, líderes que nós confiamos, né? Revelação. Então nós temos várias ferramentas, né, que nós podemos usar para realmente conseguir construir esse navio. Eu espero que eu possa ter ajudado. E para encerrar então, vamos ver aqui então o poder de Deus vai abalar os fracos. Então nunca desista. Lembre-se da experiência que eu relatei aqui. Sempre que nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, seguindo as instruções dos profetas vivos, e as diretrizes dos manuais, nós nunca vamos estar errados. E o Senhor vai abalar os fracos, ou seja, aqueles que querem fazer com que nós acreditemos que não é necessário realmente seguir essas três coisas: a vontade do Senhor, a orientação dos profetas vivos e os manuais. E como resultado então, nós vamos ver aqui no versículo 3, para encerrar, nós vamos ver aqui nesse versículo, capítulo 17, versículo 3. Olha só aqui, eu gosto muito desse versículo, que ele é
ele é o resumo, o resultado do sucesso. Então depois, qual é o seu navio? Depois que você conseguir construir esse navio, olha só como esse versículo 3 é verdadeiro. Ele diz assim: e assim vemos, vamos lembrar que nas escrituras, quando dizia assim vemos, é quando já alguém exerceu fé, agiu, essas palavras, e assim vemos, depois que nós vamos ver o resultado, né? Se foi uma escolha ruim, nós vamos ver e vemos que as pessoas se perderam. Mas se for uma escolha boa, e vemos que houve sucesso. No caso de Nefe aqui, como nós vimos no versículo 50, ou melhor, no capítulo 18, versículo 4, que o resultado foi que eles mesmos se admiraram do trabalho. Então, e assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos. E Nefe então cumpriu, assim como o Senhor falou: você vai construir um navio da maneira que eu te disser. E se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, aí então, vamos lembrar aqui daquela regrinha, lembra que nós vimos aqui? O se e o então. E então esse versículo, ele usa onde nós podemos identificar os princípios aplicáveis, né? Se e então. Então aqui, ó, se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, então ele alimenta-os e fortalece-os, e dá-lhes meio pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Então, se nós recebemos o Senhor, esse mundo, as provações, qual é o seu navio? Então, se você receber um navio para construir, você tem um desafio, seja de ordem pessoal, familiar, né? Então, se você não desistir, se você cumprir isso que o Senhor está pedindo, então a certeza é essa: Ele vai nos alimentar, nos fortalecer e nos dar os meios pelos quais nós vamos poder cumprir o que Ele ordenou. Portanto, Ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecíamos no deserto. Então aqui era Nefe, está prestando testemunho, foram 8 anos no deserto, né? E o Senhor alimentou eles e preservou eles e abençoou eles, porque eles cumpriram e exerceram o que tinha que ser feito, né? E o resultado então final, no versículo 13 diz: e serei também vossa luz no deserto, e prepararei o caminho à vossa frente. Então, qual é o seu navio? Qual navio você tem que construir hoje? E o Senhor está dizendo que vai preparar o caminho à nossa frente. Se guardardes meus mandamentos, serem conduzidos à terra da promissão, e sabereis que sois conduzidos por mim. Porque no final nós vamos ver o resultado muito bem executado, e sozinhos com certeza não faríamos. E aí nós vamos então fazer o que Nefe fez, reconhecer a mão do Senhor. Então, que nós possamos lembrar dessa experiência de Nefe sempre e nos perguntar: bom, qual é o navio que eu tenho que construir agora? E pode procurar, nesse momento agora você deve estar lembrando de algo que talvez para você seja quase impossível de fazer ou resolver. Mas procura usar esses princípios eternos que Nefe usou. E como eu aprendi por 20 anos que eu trabalhei no sistema educacional, eu me lembro de algo que diz que nós adotamos a doutrina e adaptamos de acordo com as circunstâncias. Então, os princípios que Nefe nos ensina com a experiência espiritual dele, nós adotamos e vamos adaptar de acordo com o navio que nós temos que construir, que é diferente ao de Nefe, mas os princípios são eternos, servem a todos. Então que possamos aprender a usar. E lembrando, né, que mesmo nesse capítulo houve um momento, e lá no versículo 45
quando Laman e Lemuel reclamaram com Nefe, olha, por que o senhor não nos fala, não revela nada? E aí então Nefe diz para eles: haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras. Então, essa é uma chave. Não podemos perder a sensibilidade. Então, é algo que nós precisamos buscar ser constante, estar conosco, estar com o Espírito conosco constantemente. Por isso a importância de ir na igreja, renovar os convênios, partilhando do sacramento. Então, é dessa forma que vamos estar constantemente com o Espírito. Eu não sei quantos já estudaram a doutrina da oração sacramental. E ela diz exatamente isso, que possamos ter constantemente o Espírito de Deus. Então, mas isso é algo que nós temos que buscar com a nossa retidão, a nossa busca genuína e estarmos com o Espírito sempre. Para que não percamos a sensibilidade, que possamos, conforme o Elder Boyd Becker ensinou, é muito mais sentimento do que ouvir. Embora o Espírito sussurra, mas é muito mais o sentimento, que não percamos essa sensibilidade. E para encerrar, eu gostaria de encerrar com as palavras do Elder James Faust, que foi um dos apóstolos da igreja e membro da primeira presidência também. E ele fala algo sobre essa importância de não perdermos a sensibilidade. E ele dá um exemplo sobre o telefone celular. Então, o Elder James Faust ensinou: os telefones celulares estão sendo usados para grande parte da comunicação efetuada em nossos dias. De vez em quando, porém, encontramos pontos mortos em que o sinal deixa de ser recebido pelo telefone celular. Isso pode acontecer quando a pessoa está usando o telefone celular, está passando em um túnel ou atravessando um desfiladeiro, ou quando há outras interferências. O mesmo acontece com a comunicação divina. Frequentemente nos colocamos em pontos mortos espirituais, lugares e situações que bloqueiam as mensagens divinas. Alguns desses pontos mortos incluem a raiva, a pornografia, a transgressão, o egoísmo e outras situações que ofendem o espírito. Então, que possamos lembrar dessa analogia, né? Ou até dessa parábola, né? Que o Elder James Faust nos ensina. Então, para que não percamos a sensibilidade com o celular, às vezes estamos em algum ponto morto, e aí a gente sempre vai buscar o sinal, né? Então, esse sinal é cortado em alguns pontos em que, no caso do Espírito Santo, é quando estamos em pecado, ou quando estamos caminhando pelo caminho ao contrário do caminho alinhado à vontade de Deus. Então, quem quiser entender melhor essa mensagem, ela está na Liahona de maio de 2004, do presidente Fausto, intitulada "Você captou a mensagem certa?". Então, isso aqui é só uma parte do ensino desse discurso do Elder Fausto. Eu os convido a estudar na íntegra, para nós podermos aprender muito mais do que só esse pouco de palavras, embora é uma doutrina e um princípio muito profundo. Possamos lembrar quando estivermos toda vez agora com o nosso celular em mãos, que possamos lembrar: a minha sintonia com o Espírito está na mesma sintonia do celular? Ou eu estou em pontos mortos, espiritualmente falando? Então, que possamos realmente buscar nunca perder essa sensibilidade, e que essa experiência de Nefe possa nos ajudar a construir os nossos navios. Espero que eu possa ter ajudado. E antes de encerrar, lembrando aqueles que não se inscreveram no canal da Central das Escrituras, que possam se inscrever, que possam compartilhar esse canal com seus amigos, que possam ativar o sininho. E se tiver alguma pergunta ou comentários, que vocês possam também fazer. Abaixo do vídeo tem um campo de comentários e eu respondo a todos também, ok? Então, muito obrigado, espero que eu possa ter ajudado,
E a nossa próxima aula vai ser primeiro NEF 18. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre linha para obter um trabalho bem executado. Ok? Espero que eu possa ter ajudado e até a próxima aula.